Hoje se perdeu um pouco essa ideia quando se fala dos descobrimentos e aqui no Norte. Falámos, obviamente, da cidade do Porto, fala-se em Vila do Conde, por causa da construção naval, e esquecemos completamente a importância que Matosinhos tinha nessa altura. E Matosinhos era uma terra também de construção naval, na foz do rio Lessa, entre Matosinhos e Lessa da Palmeira. Era um local onde se construíram imensas naus, imensos barcos que participaram das conquistas do Norte da África e depois das viagens, enfim, da expansão. Mas, acima de tudo, era uma terra conhecida pelos seus marinheiros. Matosinhos e Lessa eram um berço de marinheiros experientes e afamados. De tal forma que, por exemplo, um dos grandes nomes do Renascimento português, João de Barros, um homem que não era daqui, de Matosinhos, dedicou um dos seus livros principais, um livro de navegação, chamado A Rota de Lisboa a Goa, portanto, um livro de navegação. Ele dedica no prólogo, vou citar a cabeça, dedico este livro não às gentes da corte, que dele não saberão tirar partido, mas aos de Matosinhos e Lessa. Ou seja, quando um homem da época dos descobrimentos quer dedicar um livro sobre navegação a uma terra que os contemporâneos da expansão identificam como sendo uma terra importante, ele dedica aos de Matosinhos e Lessa. Tudo isto para vos dizer que, de facto, os marinheiros de Matosinhos eram gente com peso, com importância. Aliás, a Misericórdia de Matosinhos, a Confraria do Bom Jesus de Matosinhos, tinha sido criada, num primeiro momento, durante os primeiros séculos, exatamente como uma confraria de marinheiros. Gente que vai promover o culto ao Senhor Matosinhos, mas também, como era habitual nessas confrarias, uma forma de apoio, de solidariedade entre os irmãos em momentos de aflição. Este marinheiro, Alexandre, tem um problema. Ele quer muito ter um filho, mas a mulher não lhe dá o filho. E então ele resolve fazer uma promessa. Ele dirige-se, e não é por acaso, dirige-se aqui a este local, à mãe d'água. Reparem esta questão da maternidade. À mãe d'água. Dirige-se a este lugar, provavelmente porque já haveria aqui alguma tradição antiquíssima, uma tradição pagã, ligada a estes cultos, enfim, de fertilidade, que estão tantas vezes associados às fontes de água. Então dirige-se, ainda por cima neste caso, esta mãe d'água, então dirige-se aqui à mãe d'água e promete a Nossa Senhora que, se a mulher tivesse um filho, ele mandaria construir nesse local uma capela, um templo de invocação a Nossa Senhora. Um ano depois, ele está a construir a capela. A mulher tinha concebido uma criança e ele vem cá e cumpre a promessa. Manda construir uma capela de invocação a Nossa Senhora. Mas não é uma capela qualquer. Reforçando uma vez mais esta ligação às questões da maternidade, é uma capela a Nossa Senhora da Hora. A Nossa Senhora parturiente. Né? E uma Nossa Senhora que, de imediato, as mulheres grávidas se vão apegar para pedir uma boa horinha no momento. Bom, mas tudo isto para vos dizer que, de facto, há aqui um fundo lendário, um fundo quase pagão, que demonstra a importância destas águas que nasciam aqui. Independentemente de termos depois a capela lá ao lado, este apego das gentes da região, e vinha gente muito longe, a estas fontes, fez com que as fontes ali à volta da Mãe d'Água continuassem a ser muito, muito concorridas. E sabemos que a Igreja, como era habitual em muitos outros sítios em que estavam arraigadas estas tradições, terá combatido estas tradições. Sabemos, por exemplo, que em 1758, o padre da Senhora da Hora, deixem-me explicar, 1758 é um ano crucial para os historiadores portugueses. Poucos anos antes tinha havido o famoso terremoto, não é? E de início, como é evidente, Lisboa toda destruída, e as notícias, o que se sabe é que Lisboa está toda destruída. Entretanto, as semanas foram passando e começa também, o rei também começa a perceber que houve grandes destruições no Algarve. Mas os meses foram passando e ele começa a perceber que há um pouco por todo o reino vai havendo, enfim,
vão chegando cartas à corte dizendo aqui aconteceu mais isto, aqui que esta ponte, aqui que o... Porque, de facto, quando falamos de terremoto, toda a gente fala do governo, toda a gente fala de Lisboa, mas ele sentiu-se em todo o país. Só para terem uma ideia, aqui, no Porto, há barcos que são atirados pela ribeira para a terra, para a ribeira. O campanário da Igreja dos Congregados cai. Aqui, muito perto de nós, a torre do Mosteiro de Estelvalio abre uma fenda de cima a baixo. Ainda hoje, quando se refere lá fora em Mosteiro de Estelvalio, se olharem para a torre, vão ver que há muitos sítios que se vê perfeitamente, depois fez consolidado, mas a pedra é diferente e vê-se perfeitamente as marcas de uma racha enorme que o Mosteiro. Em 1758, o rei diz: não, temos que perceber, afinal, o que é que aconteceu com este terremoto. E manda fazer um inquérito, aquilo que nós, os historiadores, conhecemos como as Memórias Paroquiais de 1758. O objetivo desse inquérito é saber, ele é enviado para todos os padres, por isso são as Memórias Paroquiais. O objetivo principal do rei é saber quais foram as consequências do terremoto em cada paróquia. Só que, já que estava a mandar aquele inquérito, já agora aproveita e perguntou também outras coisas. Quem é o principal proprietário daí? Que monumentos antigos é que existem nessa paróquia? O que é que se produz nessa paróquia? Enfim, mas são 20 e tal perguntas que agora, tantos séculos depois, para nós, são mais importantes do que provavelmente saber quais foram os problemas do terremoto. Nós temos ali um retrato para Portugal em 1758 à custa do terremoto. Aqui, em Matosinhos, há pergunta, é uma das tais 20 e tal perguntas, há pergunta: que fonte, existem fontes nessa paróquia, têm propriedades especiais? E o padre de Matosinhos, o Sr. Dório, não era paróquia, pertencia a Matosinhos, o padre de Matosinhos vai dizer: e não é Matosinhos, existe esta paróquia aqui, existe aquela paróquia, desculpa, existe esta fonte aqui, existe aquela fonte ali, só fala das fontes, não diz se são boas, são más. E quando chega aqui a Sra. Dora diz: e no lugar da Sra. Dora existem 7 bicas que não têm propriedade nenhuma. Ou seja, nas outras fontes, ele só sempre a dizer que existiam fontes. Quando chega aqui, ele diz que existe esta fonte, mas que não tem nenhuma propriedade. Ou seja, pela negação, percebemos, não é? Se calhar havia ali alguma coisa. Porque se o padre diz que aquilo não tem nenhuma propriedade, é porque se calhar havia gente que, enfim, atribuía àquelas águas de nenhuma propriedade. É uma forma, percebemos, da Igreja tentar combater essas práticas antigas. Como também tantas vezes aconteceu, estes hábitos estão tão irrigados dentro da população que o que muitas vezes a Igreja fez foi: se não o podes derrotar, junta-te a eles. E foi claramente o que aconteceu aqui. Porque já depois de 1758, alguns em 1758, quando o padre diz que aquelas águas não têm propriedade nenhuma, e por volta de 1790, quando nós temos documentos que descrevem já o que vos vou dizer a seguir, portanto, alguns entre 1758 e 1790, aqui apareceu Nossa Senhora da Hora, louvado seja o Santíssimo Sacramento. Ou seja, sobre aquelas fontes que não tinham propriedade nenhuma, a determinada altura aparece Nossa Senhora. Portanto, a partir daí, a Igreja apropria-se, enfim, toda essa tradição das pessoas que já viram aqui às fontes. Portanto, todo esse fundo antigo. Há aqui uma clara forma da Igreja de, já que existe tudo isto, todos estes hábitos. Acontece aqui a mesma coisa aqui muito perto de nós, em Santa Cruz do Bispo, com o famoso homem da massa, também cheio de cultos pagãos ligados às questões casamenteiras, tanto tempo combatido pela Igreja, que a determinada altura a Igreja apropria-se, convertendo no sacrás. Portanto, isso foi uma estratégia muitas vezes utilizada pela Igreja. A partir dos finais do século XVIII, a fonte das 7 bicas passa a ser também uma fonte católica, integrada nos cultos católicos. E o que não impediu, no entanto, que as pessoas, ao longo de todos esses tempos, até aos nossos dias, socorrerem essa fonte das 7 bicas para questões muito pouco religiosas. Não é? Todos conhecerão as propriedades casamenteiras que são atribuídas à fonte das 7 bicas. Aliás, a fonte das 7 bicas é um dos grandes atrativos das famosas festas da Senhora da Hora, porque é um pretexto para as pessoas virem cá todos os anos. Acho que todos conhecem o segredo, não é? Quem conseguir beber das 7 bicas de um só fogo, no dia da festa, no dia da festa da Senhora da Hora, até certo sabido que até ao ano seguinte lá conseguirá arranjar um namorado, um noivo, uma noiva,
que anda a escapar a uma série de anos. Nem é conseguido beber das sete bicas de um só. Bom, e depois disso, casa, e estão a ver, têm que voltar outra vez, porque depois têm que vir cá pedir uma boa horinha. Entretanto, a noiva, a mulher, engravidou, portanto, mais um motivo para seguir às festas da Senhora Dora. As festas da Senhora Dora sempre serviam para toda a gente. É um bom pretexto para aqueles que são solteiros e querem casar, para aqueles que casaram há pouco tempo e que agora têm que vir cá pedir uma boa horinha. E depois da criança nascer, têm que voltar novamente às festas da Senhora Dora para liberar as crianças do mal da gota, de epilepsia. Era um dos grandes motivos que fazia atrair aqui as pessoas à Romaria, era no dia da festa, penso também todos saberão disso, no momento em que o pároco levantava a hóstia, as avós e as mães davam de beber uma poção mágica às crianças que as livraria do mal da gota. Já agora, são um pequeno parênteses, havia duas versões desta poção. Uma era, claro, esta poção mágica, e que uma vez mais estas questões da maternidade perfeitamente evidentes, que era misturar o leite de 3 vacas, havendo entre elas uma relação de avó, filha e a neta, não é? Portanto, misturar o leite dessas 3 vacas. Essa era a bebida, enfim, menos má. O problema era a outra, que resultava, era uma verdadeira mistura. Imaginem, ainda bem que já temos algumas horas, que aquilo era vinho do Porto, até aí, menos mal, apesar das crianças, não é? Só que ao vinho do Porto juntavam-se os morrões das velas que tinham ardido durante a Semana Santa e cordões umbilicais carbonizados de crianças nascidas de mulheres chamadas Marias. Uma verdadeira mistela. As crianças choravam muito, não é? E, após a implantação da República, as autoridades proibiram terminantemente essa poção. Passaram a obrigar as pessoas a comprar na farmácia da Senhora Dora um preparado que substituía aquilo. Dizem as pessoas mais antigas que foi a partir dessa altura que foi proibida a poção que as festas da Senhora Dora começaram a cair. Já não podia. Mas enfim. Bom. Mas deixem-me agora falarmos um pouquinho sobre a capela ao lado.